Ok, muito bem. Então, novamente, boa tarde, pessoal. Então, hoje é dia 27. A gente vai estar iniciando aí, falando um pouco sobre sistema de ignição eletrônica, né? Começando lá por sistema de ignição convencional, que é o primeiro sistema. E aí, depois a gente vai falando sobre o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Com as necessidades que houveram aí para que os veículos se adequassem, ficassem melhor o seu funcionamento e principalmente visando aí melhorar sempre as normas de emissões de poluentes, né? Então tem vários órgãos aí que tratam, né, sobre as normas de emissão de poluentes, né, o CONAMA, entre outros aí, que seria importante vocês para frente aí darem uma lida sobre o assunto, né, sobre o que essas normas preconizam aí para o sistema automotivo brasileiro, né, que é onde a gente vai estar atuando aí. Então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, justamente falando, já iniciando aí, né, essa parte do sistema de ignição aí. Todos estão vendo aí a tela azul? Apareceu para vocês? Estão me ouvindo, pessoal? E aí, gente, estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Tá Apareceu aparecendo a a tela? tela Ok, azul. Tá. beleza, então. Joia. Então vamos lá. Então tá. Muito bem. Antes de a gente iniciar falando aí, pessoal, seria muito importante vocês contribuírem com algumas coisas aí. Uma delas, né, para que um motor de combustão interna funcione, o que ele precisa? Quem que me ajuda aí? O professor Giovanni já deve ter trabalhado com vocês essa parte, né? Então, o que um motor de combustão interna precisa para ele entrar em funcionamento? O motor de combustão interna ele precisa de 3 elementos básicos, né? E vocês já devem ter visto lá na parte de motor, onde se fala lá do triângulo do fogo. E esse triângulo do fogo ele é composto por 3 elementos, né? Sendo o combustível, já falando voltado para a nossa área, né? O combustível, o ar e a centelha, ou a faísca, né? A centelha é essa que vai ter a função específica de inflamar essa mistura, quando essa mistura estiver lá sobre compressão, né? E essa centelha, ela é gerenciada justamente pelo sistema de ignição. Então, os motores de combustão interna, né? Vamos falar aí um pouco só no primeiro momento, de ciclo Otto, né? Gasolina ou álcool. Ele precisa desses 3 elementos básicos, né? O motor a diesel tem uma ignição um pouco diferente, né? Já é por calor e compressão, né? Mas quando a gente fala de mistura ideal de combustível, do combustível propriamente dito, nós estamos falando de uma mistura ideal, né, pessoal? Chamada também de mistura estequiométrica, que é uma proporção, né? Então o combustível lá, ele tem lá, por exemplo, a gasolina tem uma proporção de combustível para ar. O etanol, né, o álcool, também tem lá um outro percentual, né? Então tem que ter tantas partes de ar para tantas partes de combustível, né? Isso formando aí uma mistura homogênea que vai ser admitido lá pelo motor lá, lembrando lá dos 4 tempos do motor, né? Então, no segundo tempo do motor, o motor vai estar admitindo essa mistura, e essa mistura ela é composta por ar mais combustível. Mas quanto de ar, quanto de combustível? Então, essa tabela traz para nós justamente essa informação, né? Nós temos aqui à esquerda o tipo do combustível e a proporção. Ele está dando em quilos, ali, mas a gente fala em partes, né? Por exemplo, a gasolina, se for a gasolina pura, ela vai ter 14 partes de ar para uma de combustível. O álcool, o etanol, 9 partes de ar. A gasolina, se ela tiver 22% de etanol, que é a gasolina que nós temos hoje dispostas aí nos postos de combustível, 13 para 1. O diesel, 15 para 1 e o metano, 17 para 1, né?
Quando a gente fala de gás de metano, nós estamos falando aí, aplicando para a nossa realidade hoje, o combustível GNV, né, o gás GNV, que vai ter também e ter uma mistura estequiométrica para que ele consiga inflamar essa mistura e ele consiga também gerar a combustão necessária para que esse motor funcione, né? Vamos lá. Aí fala um pouquinho aqui sobre fator lambda, né? Então, para sabermos se a mistura está ideal, basta dividirmos a quantidade da mistura aspirada pela quantidade de mistura necessária, mistura ideal, né? Que é a mistura estequiométrica, a relação estequiométrica. Veículos flex a gente trata por AF, né? Quando a gente fala em ajuste de combustível, lá nos veículos flex, lá, a gente trata por AF, né? Então, essa relação ela é conhecida como fator lambda e é representada pela letra grega lambda, né? Se o resultado for igual a 1, lambda igual a 1, a mistura estequiométrica estará ideal. Então, aqui tem uma formulazinha, né? Aí mais a título de conhecimento. Depois, em gerenciamento eletrônico, vocês vão ter um aprofundamento maior sobre isso, né? Mas ali basta pegar ali para você ter a mistura ideal, né, pessoal? Saber qual é a mistura estequiométrica daquele determinado combustível, basta você pegar lá a mistura real, que é o ar e o combustível que você tem no momento, e dividir lá pela mistura estequiométrica. Dando como exemplo aí, vamos pegar aí, vamos voltar a tela aqui, ó, para vocês entenderem, né? Essa tabela é a mistura estequiométrica, a mistura ideal. Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui a gasolina, que ela tem 13 partes de ar para uma de combustível, certo? E vamos voltar naquela outra tela, onde nós temos aqui. Então, por exemplo, pessoal, se nós pegarmos aí um combustível qualquer aí, uma gasolina qualquer que você comprou no posto, e você conseguir levantar qual é o percentual que nós temos aí, você vai colocar lá ar combustível real, aquilo que você está abastecendo ali, que está consumindo, que está aspirando para dentro do motor, e vai dividir pela mistura estequiométrica. Feito essa mistura, você vai ter um valor, né? Você vai ter ali, matematicamente falando, né? Vai dividir um pelo outro, você vai ter a situação real do combustível. E aqui é muito importante a gente entender, pessoal, porque estamos falando aí do próprio funcionamento do motor, que depende diretamente da relação estequiométrica, né? Do tipo de combustível, né? Da qualidade do combustível, melhor dizendo, né? Por exemplo, se a tua conta aí ela for lambda igual a 1, nós temos a mistura estequiométrica, mistura ideal. Então você vai ter um carro aí de certa forma poluindo aquilo que ele foi desenvolvido para poluir, né? Que todos eles poluem, a gente sabe muito bem, sabe disso. Mas porém, se você tiver o resultado dessa conta aí, o fator lambda menor do que 1, nós temos mistura rica, né? O que é a mistura rica? A mistura rica ela é mais combustível e menos ar. E isso aí gera o quê, professor? Isso aí gera consumo excessivo de combustível, né? O cliente vai reclamar lá que o carro dele está gastando demais. E mais além do que isso, né, gente? Se eu tenho um veículo aí funcionando aí com mistura rica, além de eu ter o mau funcionamento, eu vou ter perda de potência e eu vou ter o veículo aí poluindo, né? Indo contra aí as normas de emissões de poluentes vigentes no país. E se o resultado da tua conta for fator lambda maior do que 1, nós temos mistura pobre, né? O que é mistura pobre? É a falta do combustível, ou seja, nós temos mais ar e menos combustível, que também se torna nocivo, né? Nocivo para o funcionamento do motor. Qualquer uma das situações que nós temos aí, tanto mistura rica quanto mistura pobre, nós temos consequências, danos, né? Para o funcionamento do veículo. Citando como exemplo a mistura rica, o que pode acontecer se o veículo estiver funcionando aí com mistura rica? Mais combustível do que o necessário, né? E menos ar. Ocorre aí, pessoal, pode ocorrer, né, um desgaste prematuro do motor, né? Mas por que vai ocorrer um desgaste prematuro do motor? Porque o excesso de combustível dentro do cilindro da câmara de combustão vai ocasionar ali, de certa forma, uma lavagem no cilindro, vai tirar aquela película protetora que o anel de óleo deixa no cilindro para que ele trabalhe lubrificado. Vai fazer com que o motor trabalhe mais seco. E se ele vai trabalhar mais seco, ele vai estar acelerando aí o processo de desgaste. Quem sabe até podendo vir a fundir esse motor devido à falta de lubrificação no cilindro.
É muito comum acontecer isso, já tem vários casos aí, né? Eu já presenciei vários casos que seguem nessa linha. Danos aí que podem ser causados através de um veículo que funciona com mistura pobre. Mistura pobre é mais ar e menos combustível. Uma das vantagens do combustível, né? O combustível, ele ajuda também na refrigeração interna do cilindro. Então, o cilindro do motor, enquanto o motor está funcionando ali, este combustível que é injetado ou aspirado para dentro da câmara de combustão e posteriormente para o cilindro, ele ajuda a baixar a temperatura do cilindro. Se eu tenho uma falta de combustível, que mistura pobre expressa justamente a falta do combustível, eu tenho aí uma elevação na temperatura da câmara de combustão e do cilindro, fazendo com que possa ocorrer derretimento do pistão ou até mesmo um furo no pistão aí, devido ao excesso de temperatura. Então, para encerrar essa parte aí da misturar combustível, nós batemos firme em cima de que a mistura tem que ser ideal, a proporção correta. Se eu tenho uma proporção correta do combustível, obviamente eu vou ter o motor funcionando perfeitamente e com isso eu vou estar ampliando a longevidade da vida útil desse motor. Ou seja, né, se a gente pegar e fazer um comparativo aí da década de 60, 70 para os dias de hoje, a implementação da tecnologia da injeção eletrônica pós-carburador trouxe benefícios imensos, né? Como, por exemplo, um dos grandes benefícios foi, e voltado para isso, claro, né, que foi o inserimento da injeção eletrônica, foi normas de emissões de poluentes, né? Então a gente vai tratar depois lá em gerenciamento eletrônico, falando sobre as normas, os percentuais que foram adotados ao longo dos anos. Mas, em contrapartida, se eu tenho um sistema de injeção eletrônica que ele injeta o combustível preciso dentro, o mais próximo possível da mistura estequiométrica, eu tenho um veículo funcionando corretamente, consumindo menos e tendo um bom desempenho. E a consequência disso trouxe a vida útil do motor. Então, antes a gente tinha motores aí que duravam aí cerca de 100, 150, no máximo 200 mil quilômetros. Hoje nós temos motores aí que vão muito além do dobro disso. Então, quer dizer, tudo aquilo que vem de tecnologia vem aí justamente para melhorar, né? E a implementação do sistema de ignição eletrônica lá atrás, lá, né, nós tínhamos lá o primeiro sistema que usava platinado, condensador, depois posteriormente veio o sistema de ignição eletrônica, década de 80, ali, em meados de 82, 83, veio o sistema de ignição eletrônica indutivo, posterior a ele veio o sistema depois, sistema Hall, né? Então eu vou estar abordando com vocês aí falando sobre esses sistemas. Depois veio o sistema, um sistema mais com um pouquinho mais de gerenciamento, que é o sistema de ignição estático, centelha perdida, que já veio para otimizar ainda mais aí as normas de emissões de poluentes e melhorar ainda mais o funcionamento do motor. Então essa aula vai ser bastante importante, bem interessante, porque a gente vai falar um pouco de coisas antigas aí para que a gente consiga chegar até a nossa atualidade dentro daquilo que nós estamos trabalhando hoje, né? O que nós temos aí no mercado, melhor dizendo. Certo? Então vamos lá. Então, os principais gases produzidos pela combustão da gasolina são H2O, né, que é vapor de água, temos o dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, hidrogênio, metano, óxidos de enxofre e oxigênio. Então, tudo isso aí é resultante da queima do motor, né? Tudo aquilo que sai lá no escapamento, né? Tanto é que, se a gente pegar aí, por exemplo, aí, alguns desses componentes, alguns desses gases aí, pessoal, eles são extremamente nocivos à saúde humana, né? Se você inalar, por exemplo, cerca de 30 minutos aí, os gases de escapamento aí, a pessoa certamente irá óbito, né? Primeiro vai sentir uma sonolência e logo mais adormece e acaba aí tendo uma parada cardíaca devido a esses gases inalados, né? Então fica a dica aí, sempre que estiver trabalhando na área automotiva, sempre estar trabalhando em local arejado, né? Nunca em local fechado, na garagem, etc, né? Então vamos lá. Então nós tivemos aí, né? Vamos falar um pouquinho aí agora sobre a evolução dos sistemas de ignição.
Então tivemos lá, inicialmente, lá, né, pessoal, sistema de ignição chamado de ignição indutivo, que eu já vou estar abordando mais para frente, né? Então a função do sistema de ignição é o quê? É transformar a energia fornecida pela bateria de baixa tensão, 12 volts, para alta tensão, certo? Quando a gente fala em baixa tensão, nós estamos se referindo aí à tensão do sistema, né? A tensão aí da fonte de energia, no caso a bateria. Estamos falando de 12 volts, certo? E quando eu digo para vocês aí que o sistema de ignição é transformar baixa tensão em alta tensão, essa alta tensão que nós estamos falando vai ocorrer dentro da bobina de ignição, a indução dessa tensão, né? Inicialmente falando lá do sistema de ignição convencional, o sistema ele vai partir de 12 volts, vai receber uma alimentação de 12 volts, que é a tensão da bateria, sempre a gente fala em tensão baixa 12 volts, transformando essa tensão em alta tensão, né? Cerca de 20 kV, ou seja, 20 mil volts. Mas por que precisa isso, né? Precisa de uma tensão relativamente alta para que crie, né, o arco voltaico, ou seja, que essa tensão ela consiga pular no eletrodo, né? Sair do eletrodo da vela para o negativo, girando a centelha, a faísca. E por que eu preciso disso? Para que seja capaz de inflamar a mistura ar combustível, a mistura aquela que ela é aspirada ou injetada para dentro do motor, que é aquela mistura ideal lá de 13 partes de ar para uma de combustível, no caso da gasolina, certo? Então, além disso, o sistema de ignição também tem a função, né, de distribuir esta centelha para todos os cilindros que nós temos ali no sistema, sendo que os motores antigos, eles eram dotados de distribuidor, né? Mais para frente a gente vai estar falando sobre o distribuidor, que ele distribuía, ou seja, ele enviava a centelha cilindro por cilindro de acordo com a ordem de ignição. Muitos chamam de ponto de ignição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Então, para que a combustão da mistura ocorra em qualquer condição de funcionamento do motor, é necessário satisfazer algumas condições. Primeira dela, né, pessoal, para que o motor funcione, né? A relação estequiométrica da mistura ar-combustível tem que estar muito próximo daquilo que ela é preconizada. A mistura homogênea e com boa turbulência. Correto posicionamento das velas na câmara de combustão. Então, todo e qualquer modelo de motor tem um ângulo dessa vela de ignição lá na câmara de combustão. Isso aí já é estrategicamente foi desenvolvido pelos engenheiros lá que projetaram o sistema, né? E também temos aí o controle de duração da centelha, que deve garantir a combustão para mistura rica, pobre ou nas partidas a frio. Então esse controle, pessoal, é chamado de ângulo de permanência, né? O tempo aí que a bobina é carregada e dispara essa centelha. Então mais à frente aí eu vou estar explicando para vocês aí sobre esse controle aí. Então, o sistema de ignição deve controlar ainda o momento exato da centelha a fim de evitar a detonação do motor, batida de pino. Aproveitar a potência deste motor, gerenciar o consumo de combustível e diminuir a emissão de poluentes. Aqui entra uma situação onde a gente fala aí sobre adiantar o ponto ou atrasar o ponto, né? Antigamente, os motores mais antigos que eram equipados lá com o distribuidor, você tinha essa situação que você poderia adiantar o ponto ou atrasar o ponto, né? Muitas pessoas falavam também, esse motor está fora de ponto, tenho que adiantar o ponto, ou está com o ponto muito adiantado, eu preciso atrasar o ponto. O que é isso? Quando eu falo em adiantar o ponto de ignição ou atrasar o ponto de ignição, o que vocês entendem por isso? Quem que pode me ajudar a desenrolar essa parte de ponto adiantado ou ponto atrasado? Quem que pode contribuir, gente? Vamos lá. Só vou chamar pelo nome. Vamos aí, gente, ajuda aí. Pessoal, quais são os tempos
Os 4 tempos do motor. Vamos lá, gente. Luiz Eduardo, ajuda aí. Natan. Compressão, combustão, exaustão e centelha? Não, vamos falar na ordem. Para a gente entender, isso aqui tem que falar na ordem. Primeiro ponto, admissão. Segundo ponto, segundo tempo do motor, compressão. Terceiro ponto, explosão. E o quarto ponto, ignição, exaustão. Né? Então, são 4 tempos. Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. Terceiro, explosão. E quarto, exaustão. Certo? Muito bem. Então, no primeiro tempo do motor, o que vai estar acontecendo lá? O motor o pistão vai estar descendo, né, do PMS para o PMI. A válvula de admissão vai estar aberta, isso aí o professor Giovanni já deve ter explicado para vocês. A válvula vai estar aberta e vai admitir o quê? O combustível mais o ar. Segundo tempo do motor é quando o pistão está se deslocando do PMI para o PMS. Porém, as válvulas de escapamento e de admissão estão fechadas. Dentro do cilindro nós temos então a mistura homogênea, que é ar combustível, e o pistão que vai aquecer essa mistura, subindo, comprimindo toda essa mistura homogênea de ar mais combustível. Quando o pistão estiver próximo, chegando ao PMS, ocorre o quê? A explosão. A explosão só acontece quando há uma centelha, ou a faísca, como popularmente se diz, quando ocorre a faísca. Quando ocorre a centelha, ocorre a explosão dessa mistura que está comprimida e está aquecida. Ocorre essa explosão, fazendo com que ocorra a expansão, ou seja, que empurre o pistão, faça com que o pistão desloque do PMS para o PMI. Basicamente, este é o funcionamento do cilindro, de um cilindro. Nós estamos falando de um cilindro, certo? Ficou claro, gente? Preciso que alguém me dê ok aí. Muito bem. Feito isso, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre essa batida de pino que está mostrando o slide para nós aqui, né? Que é a situação onde o ponto está muito adiantado do carro, né? Então, pessoal, a gente está falando em graus, né? Em ângulo, né? O ponto de ignição, ou seja, o momento em que vai ocorrer a centelha no cilindro de ignição, é aproximadamente, dependendo do motor, mas falando motor gasolina, entre 12 e 13 graus antes do pistão alcançar o PMS. Se eu adianto o ponto de ignição, o que acontece? Antes do pistão atingir esses 12 graus, né, a partir dos 12 graus ocorre a explosão. Se eu adianto o ponto, por exemplo, deveria ter a ignição, a centelha 12, 13 graus antes do PMS, eu coloco 20 e 21. Isso acaba fazendo com que essa centelha ocorra antes. E se ocorre antes, o que acontece? Eu tenho uma detonação no motor, tenho barulho, ruído, né? Muitas vezes você adianta o ponto, dependendo do sistema, para ganhar um pouquinho mais de potência, para que a expansão dure um pouquinho mais dentro do cilindro. Porém, pode gerar esse tipo de situação, que é a batidinha de pino. Atrasar o ponto estar atrasado é o contrário. O pistão, ele sobe comprimindo toda a mistura, ele chega até o PMS, lá ainda não ocorreu a explosão.
Quando ele começa a se deslocar do PMS para o PMI, ocorre aí sim a explosão. Isso é estar com o ponto de ignição atrasado. Deu para entender, pessoal? Conseguiram entender? Muito bem. Então vamos lá. Então o sistema de ignição funciona segundo uma sequência de processos que ocorrem rapidamente. Primeiramente, fornecimento e armazenamento da energia elétrica. Fornecimento e armazenamento da baixa tensão na bobina. Segundo momento é a produção de alta tensão, ou seja, onde ocorre a indução interna na bobina. Se ocorre essa indução interna na bobina, posteriormente vai ter a formação da centelha da faísca, ou seja, é a saída desta centelha. É quando a bobina libera esse pico de tensão alta. Terceiro, distribuição de alta tensão às velas de acordo com a ordem de ignição. Isso estamos falando de sistema de ignição com distribuidor. E posteriormente, a inflamação ou a explosão da mistura dentro da câmara de combustão. Então, esses são os processos que ocorrem no sistema. Atualmente, a grande maioria dos veículos utiliza o sistema de ignição eletrônica, porém, até alguns anos atrás, os veículos usavam o sistema de ignição convencional. Então, para que a gente consiga entender o sistema de ignição como um todo, até o sistema de injeção eletrônica, nós temos que entender primeiro o sistema convencional. Quando eu falo sistema convencional, é aquele sistema que ele utiliza platinado e condensador, que é este sistema que nós temos aqui na tela. É um sistema relativamente simples, né? Ele teve aí uma vida aí até meados de 81, 82, 83, que foi quando começou a ter um cuidado um pouco maior com a queima do combustível, e claro, isso resultou, né, na inserção de um sistema mais novo, né, que é o sistema de ignição eletrônica. Mas até que isso ocorresse, o sistema era esse. Se você pegar um Fusca, um Corcel, um Opala, um carro antigo, anterior a essa época e essa data, de 82, você vai ter, se o carro for original de fábrica ainda, você vai ter este sistema. Por isso, nós, como técnicos aí, manutenção automotiva, a gente tem que conhecer, pelo menos, como que funciona um pouquinho dos sistemas antigos para a gente chegar até os dias de hoje, né? Chegar até o momento que nós estamos vivendo aí. Esse sistema ele é composto por uma fonte de energia, que é a nossa bateria, baixa tensão 12 volts. Também é incorporado a ele o sistema de comutador de ignição. Temos a bobina de ignição, que ela é um transformador de baixa tensão para alta tensão. Nós temos o distribuidor, que é responsável por distribuir esta centelha para cada cilindro, de acordo com a ordem de ignição. E, internamente, falando do sistema convencional, nós temos essa peça aqui, chamado de platinado. Platinado é em conjunto com o condensador. Esse platinado, pessoal, ele é responsável por comandar, de certa forma, a bobina de ignição. Ou seja, ele é responsável por ligar o circuito primário, alimentar aquela baixa tensão na bateria, certo? Na bateria não, na bobina, desculpe. A bobina, por sua vez, ela tem dois enrolamentos internos, chamados de enrolamento primário. O enrolamento primário é aquele onde circula a baixa tensão. E o circuito secundário é aquele onde vai ocorrer a indução da bobina. Ou seja, vai elevar essa tensão lá para aqueles 20 kV, 20 mil volts que eu citei anteriormente. Quando eu digo para vocês 20 kV, eu estou falando de um sistema convencional, porque os sistemas mais novos, eles têm uma tensão maior de trabalho. Mais para frente a gente vai estar falando sobre essa centelha um pouco maior aí, ok?
Muito bem. Para que vocês entendam como ocorre o funcionamento da bobina, primeiro nós temos que entender o platinado, que é este componente aqui que eu estou circulando para vocês. O platinado, ele trabalha solidário a esse eixo aqui. Se vocês olharem na imagem, tem aqui uma hastezinha encostada a esse eixo. Esse eixo, ele é um eixo excêntrico, ou seja, ele tem 4 pontos mais altos aqui, muito parecido com os lobes do comando. Então, esse eixo, por ele ser excêntrico, toda vez que ele está girando, ele vai fazer com que esse platinado abra e feche. O platinado, ele vai abrir a cada momento que ele tocar os cames, as pontas deste eixo aqui. Chegou nessa ponta aqui, ele vai abrir. Saiu do came, esse eixo está girando solidário ao funcionamento do motor, na mesma rotação do motor. Ele vai ter esse momento que ele vai circular de um came para outro, que seria mais ou menos como se fosse uma base reta. Essa base reta aqui, pessoal, é o tempo em que esse platinado vai ficar fechado. Que é quando, se o platinado, ele tem essa platina aqui, ele fecha, ele está acontecendo o que aqui? Ele está ligando, ó, o verdinho aqui, ó, sinal de massa negativo. Está ligando esse negativo para a bobina. Como eu tenho um positivo 12 volts vindo do comutador de ignição, quando o platinado fecha, ele liga o negativo nessa outra extremidade da bobina. Quando eu tenho o positivo e o negativo ligado na bobina, esse negativo frisando, ele vem aqui do platinado. Quando eu tenho positivo e negativo ligado na bobina, essa bobina ela armazena tensão 12 volts, positivo aqui. Se ela armazena aqui, ela, de certa forma, ela está se carregando. Quando, e aqui é muito importante vocês entenderem essa parte, quando o platinado circula deste ponto a este ponto aqui, esse eixo vai girar na base reta, onde vai estar fechado o contato negativo, ligando a bobina ao negativo. Esse tempo que vai de uma ponta do lobezinho até a outra ponta aqui, esse tempo aqui, pessoal, é chamado de ângulo de permanência. Se quiserem anotar aí, ângulo de permanência é o tempo em que o platinado está fechado. É o tempo que a bobina está se carregando. Está aumentando a potência dela. Certo? Quando o eixo gira, o platinado fecha, carrega a bobina. Quando essa outra ponta, esse lobe, chega até o platinado novamente aqui, ó, o platinado vai abrir, ele vai interromper o negativo, ele vai interromper o circuito primário da bobina, vai desligar o circuito primário da bobina. Quando desliga o circuito primário da bobina, ocorre aqui, pessoal, a indução interna da bobina. Ou seja, vai através da bobina, do enrolamento de espiras interno, vai induzir de 12 volts para 20.000 volts. É onde eu tenho a centelha, onde pula a centelha através de um cabo de vela, do cabo da bobina, que é direcionado até o distribuidor. Lá no distribuidor eu tenho um rotor, que é uma peça a qual ela vai direcionar, né, vai ligar lá os cilindros de ignição de acordo com a ordem de ignição. Se tratando de cilindros de motor 4 cilindros, nós temos uma ordem de ignição da seguinte forma. Primeiro vamos ter a centelha no cilindro 1, depois no cilindro 3, depois no cilindro 4 e depois no cilindro 2. Né? Lembrando que nós estamos falando de motores com cilindros gêmeos. Cilindros gêmeos são aqueles que sobem e descem, se deslocam do PMS para o PMI simultaneamente. Ou seja, né, gente? Cilindros 1 e 4 são gêmeos, cilindro 2 e 3 são gêmeos. Quando o cilindro 1 e 4, quando o cilindro 1 está no PMS, o cilindro 4 está no PMS.
e cilindros 2 e 3 estão no PMI. Ok? Ficou claro, né? Quando ocorre a centelha no primeiro cilindro, de acordo com a ordem de ignição, o primeiro cilindro ele está no terceiro ponto, terceiro tempo, melhor dizendo, do motor, que é a explosão, e o quarto cilindro vai estar na exaustão. Ou seja, um está explodindo e o outro está empurrando fora os gases resultantes da queima. Alguma pergunta, pessoal? Estão conseguindo acompanhar bem aí? Muito bem, dando sequência. Então aqui nós temos um diagrama elétrico, né? Onde está justamente aí falando sobre a bobina, linha 15 e etc, né? As velas, o rotor distribuindo aqui. Então esse sistema de ignição era um sistema convencional. Era um sistema que ele usava contatos mecânicos, né? Para controlar a bobina de ignição. Era um sistema bom, porém, ele necessitava de muitas manutenções, né? Manutenções essas que tinham um período muito curto. Aí, cerca aí de 10, 15 mil quilômetros aí, já havia necessidade de fazer a troca de componente ou, pelo menos, fazer alguma calibração, alguma regulagem. Então, por ser vários componentes de contatos, né, mecânicos, eles tinham desgastes prematuros e, logicamente, ocorria o quê? Essa questão dessa manutenção. O sistema de ignição convencional, como eu já falei anteriormente, ele esteve presente aí até 1982, 83, era o único sistema que tinha. Tanto para motores 4, 6, 8 cilindros, né? Posteriormente a isso, começou a se sentir necessidade de melhorar, de otimizar o funcionamento dos motores, otimizar a queima, né? Ter um controle mais acentuado das normas de emissões de poluentes, né? O que os carros estavam poluindo. E uma das formas foi tratar o sistema de ignição, inserir um sistema que fosse mais lógico, né? Mais eletrônico, que não tivesse contatos mecânicos. Então, diante disso, na década de 80 mesmo ali, se percebeu a necessidade de introduzir um sistema mais eficiente para que os veículos chegassem a ter um funcionamento melhor, vamos dizer assim, né? E tanto na partida a frio quanto a partida a quente ou no próprio desenvolvimento do motor. O sistema convencional ele tinha uma falha porque em determinadas rotações, né, especificamente em rotações mais altas, ele meio que flutuava, né? Então poderia ter algum tipo de falha, e essa falha às vezes não era nem perceptível ao condutor do veículo, mas deixava a desejar durante a queima. Então a queima ficava um pouco inadequada, gerando poluição, né? Aumentando aí os níveis poluentes. Com isso, foi observado a necessidade de se implantar um sistema eletrônico. Foi aí que veio o sistema de ignição eletrônico do tipo indutivo, onde nós temos um aproveitamento melhor da centelha, um melhor rendimento do funcionamento desse motor, ou dos motores, levando esses motores a níveis de emissões poluentes mais otimizados, né? E o que foi necessário para que isso acontecesse, né? Foi preciso lá alterar algumas coisas, né? Foi instituído ali uma central eletrônica, foi colocado um emissor de impulso ao invés do contato mecânico do distribuidor. Então nós não temos mais o platinado como contato mecânico controlando o circuito primário da bobina. E sim, temos um emissor de impulso montado no lugar do distribuidor,
que informa uma central, e essa central vai determinar qual é o momento exato desta centelha, né? Ou seja, a central de ignição é que vai comandar a bobina nesse novo sistema, né? Uma das maiores mudanças foi a instituição, né? Tiraram-se aquela bobina de 20 mil volts e foi instituído aí um sistema que tem uma bobina de 35 mil volts, né? Otimizando cada vez mais esta queima. Vamos aqui. Vamos passar isso aqui também. Aqui sim. Então, o sistema de ignição eletrônica exerce as mesmas funções do sistema convencional. A diferença básica entre o sistema convencional e o eletrônico é que os contatos mecânicos do platinado são substituídos por um gerador de impulso indutivo, o que elimina o problema de desgaste de contatos e regulagem do platinado. Então, pessoal, além de nós termos uma centelha melhor, temos uma queima mais otimizada do combustível e não temos mais a questão da manutenção periódica, aquela manutenção que eu falei para vocês que a cada 10, 15 mil quilômetros era necessário fazer. Hoje não precisa mais, né, nesse novo sistema aí, porque nós temos um emissor de impulso, né? Então ele não tem contatos, né? Isso aqui funciona através de um emissor indutivo, uma bobina, juntamente com um ímã, que quando entre ferro, quando o metal passa por ele, gera um potencial elétrico, precisamente um sinal de tensão alternada. Essa tensão alternada, ela é recebida pela a central da ignição eletrônica. Esse sinal ele é processado. A central, através desse sinal, determina aquele ângulo de permanência, que é o tempo em que a bobina vai ser carregada. E a própria central também, ela faz o quê? Ela interrompe o circuito primário da bobina, fazendo com que ocorra a indução dessa tensão de baixa tensão, 12 volts, para 30, 35 mil volts, aí dependendo do sistema. Então, geralmente, o gerador de impulso se localiza no distribuidor, sendo o rotor emissor de impulso no eixo do distribuidor. O campo magnético é alterado periodicamente com o rotor, em movimentos gerando uma forma de onda. Essa onda é uma onda senoidal lá, né? Uma onda senoidal do tipo alternado, né? Tensão, né? Tensão alternada todo mundo sabe, né? Que hora ela é positiva, hora ela é negativa. E assim sucessivamente. Para que isso aconteça, esse sinal, essa onda senoidal, esse sinal alternado, ele é enviado para quem? Para a central da ignição eletrônica ou módulo, né? Tem várias denominações, né? Com módulo de potência, etc. Essa central, pessoal, ela é um sistema que ela utiliza uma central Bosch, é um sistema desenvolvido pela Bosch, de 6 pinos, e é ela quem vai fazer o tratamento desse sinal, gerenciando agora sim o funcionamento da bobina de ignição. Então está aqui uma imagem de todo o sistema, onde nós temos aqui. Então, em tese, né, temos a mesma fonte, os mesmos 12 volts. Temos aqui o comutador de ignição, que recebe uma alimentação 30, e ao ligar a ignição lá na posição mar, envia lá um 12 volts lá para a centralzinha da ignição eletrônica, e posteriormente esse mesmo 12 volts vai lá para a bobina, lá no pino 15 da bobina, ou no maisinho da bobina. Observe que aqui nós temos um resistor no meio do caminho, né? Esse resistor chamado de resistor ballast. Esse resistor ele serve justamente para diminuir a intensidade da corrente dessa bobina, para que não haja o aquecimento desta bobina de ignição. A central de ignição também ela recebe lá através do pino 5 um negativo massa, que é o mesmo lá ligado à bateria, né? O distribuidor também está ligado à massa. Observem aqui que pelo pino 6 nós temos um cabo amarelo ligado lá no borne 1 da bobina, ou no menos da bobina. É por aqui, pessoal, através desse pino 6,
que a central comanda a bobina, ou seja, é ela quem vai comandar o circuito primário da bobina, ou seja, o momento em que essa bobina vai carregar e o momento que vai interromper o circuito primário, liberando essa alta tensão, saindo aqui pelo borne 4 da bobina, sendo destinado até o borne 4 lá do distribuidor. E partindo disso, o distribuidor vai fazer a distribuição dessa centelha de acordo com a ordem de ignição, se for motor 4 cilindros, 1, 3, 4, 2. Porém, internamente a esse distribuidor, nós temos aqui o emissor de impulso, que ele é composto por uma bobina e um ímã, né? E estão diretamente ligados a quem? A centralzinha. Então ele vai ter aqui um sinal negativo, que vem da central, para o emissor. Esse emissor vai gerar uma tensão alternada e vai enviar esse sinal de tensão alternada para o pino 1 da central. Feito isso, a central processa o sinal recebido do emissor e comanda através do pino 6 aqui o circuito primário da bobina. E aí nós temos centelha e posteriormente a distribuição dessa centelha. Tudo bem. O sistema de ignição eletrônica ele veio, né, para se sobrepor ao sistema convencional. Falei para vocês que o convencional tinha algum tipo de falha em altas rotações, ocasionando aí uma má queima no combustível. O sistema de ignição indutivo ele veio justamente para minimizar esses resultados aí, né? Ou seja, temos um sistema mais preciso, vamos dizer assim, onde ele vai ter mais condição de gerenciar essa mistura, fazendo com que em altas rotações o sistema funcione otimizado também, porque não tem contato mecânico, então de certa forma ele não se perde, ele consegue controlar melhor o circuito primário da bobina. Tranquilo? O sistema de ignição indutiva, ele foi muito bom, né, mas tinha algumas deficiências, por exemplo, em baixas rotações. O sistema indutivo não conseguia ler muito em baixas rotações, mas mesmo assim ainda era melhor do que o sistema convencional. Em meados de 1983, que veio o sistema de ignição indutivo, durou aí até 90, 91, 92. Foi quando percebeu-se a necessidade de melhorar ainda mais essa queima do combustível, otimizar essa queima. Por que otimizar essa queima, professor? Porque é importante que nós tenhamos cuidado com normas de emissão de poluente. Tudo isso que está sendo evoluído, que a gente está falando dessas evoluções aqui, é justamente visando que os veículos poluam cada vez menos aí. Beleza? Então vamos lá. Tirando isso aí, pessoal, esse sistema indutivo, posteriormente, ali em 92 para 93, veio um sistema chamado de distribuidor Hall, sistema de ignição Hall, que é basicamente a mesma coisa do que o sistema indutivo, porém mudou o tratamento do sinal do distribuidor. Lá nós tínhamos um sistema que funcionava com tensão alternada, aqui nós temos um sistema que trabalha com tensão contínua. Então, o emissor Hall, o sensor Hall, ele recebe um positivo vindo da central, um negativo vindo da central também, e ele envia um pulso negativo, uma onda quadrada. Qual que é a melhoria do sistema Hall para o indutivo, né? O que se ganhou com isso? O sistema Hall ele é capaz de ler rotações próximas a zero. Então isso otimizou o sistema durante a partida, otimizou o sistema em marcha lenta. Nós temos um sistema mais eficiente. Ou seja, temos uma queima mais otimizada, temos uma queima melhor em cima disso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo, hein, gente? Estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Muito bem. Indo adiante,
Posteriormente ao sistema de ignição do tipo Hall, que veio aí para dominar, né, e ficou muitos anos atuando e ajudando aí nas normas de emissões de poluentes, o sistema de ignição, pessoal, precisou ser adequado ainda mais em virtude da normas de emissões de poluentes. Com isso, veio o sistema de ignição eletrônica estática, né? Que é um sistema utilizado atualmente nos veículos. O sistema eletrônico cada vez mais confiável elimina os diversos componentes mecânicos e otimiza mais a queima. Aqui, pessoal, entra-se falando de um sistema onde nós temos uma central que gerencia o sistema e é tratado por duas bobinas de ignição. Bobinas pares, né? O que são bobinas pares? Cilindros gêmeos. Então, eu tenho centelha. Toda vez que há necessidade de ter uma centelha nos cilindros, eu tenho simultâneo. Por exemplo, cilindros 1 e 4 simultânea centelha. Por quê? Quando o primeiro cilindro está em PMS, lá no segundo tempo, no terceiro tempo do motor, que é a combustão, né, ou a explosão, eu tenho a centelha para inflamar a mistura e o quarto cilindro, ele vai estar em exaustão, ou seja, é quando está encerrando o ciclo da sua queima. Porém, como já houve a combustão nesse cilindro, ainda existem alguns resíduos que podem ser tratados. E essa centelha perdida, que a gente fala, que é a centelha do quarto cilindro, ela vem justamente para otimizar essa queima de possíveis resíduos que ainda não tenham sido queimados durante a centelha. O que trouxe de benefício isso? Reduziu consideravelmente os níveis de emissões de poluentes. E o sistema estático, ele vem com uma outra situação, né? Ele vem trabalhar em condições melhores, porque foi instituído um sensor de rotação e uma roda fônica para o sistema. Esse sistema estático, ele foi, inicialmente, né, foi precursor aí, a linha Fiat, lá nos Uno 1000 Electronic, que foram os primeiros sistemas que vieram com ignição eletrônica estática. E estão aí até hoje, né? Alguns sistemas de ignições, as velas de ignição estão ligadas diretamente duas a duas, né? Se tratando do sistema estático, 1 e 4, 2 e 3, por meio de cabos de alta tensão no secundário da bobina. Então, acho que ficou bem claro para vocês. Está aqui, ó, um exemplo, né? Cilindro 1 e 4, cilindro 2 e 3. Observem que nessa situação aqui, cilindro 2 e 3 estão em PMS. Possivelmente o cilindro 2 está no tempo da combustão, onde vai ser injetado a centelha para inflamar a mistura dentro da câmara de combustão, e o cilindro 3, ele já está no final da exaustão, que é onde vai ter uma nova centelha para queimar aqueles possíveis resíduos ali no final da queima. O centelhamento é produzido nos pares de velas, contudo, somente uma centelha será aproveitada para a queima do combustível, pois a outra não encontrará no cilindro a mistura necessária para queimar, mas sim os gases em fase de descarga, os resíduos que, porventura, não foram queimados na primeira centelha, né? O momento em que a vela deve conduzir a centelha para a ignição é muito importante, pois se a centelha ocorrer muito antes do pistão atingir o ponto ideal, pode ocorrer o que chamamos de detonação ou batida de pino. Já falamos disso lá anteriormente, o ponto adiantado ou ponto atrasado, né? Esse fenômeno ocorre a partir de uma queima rápida e espontânea de parte da mistura, quando submetida a pressões em temperaturas crescentes. Podemos ter algumas causas relacionadas à detonação. As principais causas da detonação são combustível adulterado. Detonação que eu falo, pessoal, é barulhos, né, que possam aí interferir no funcionamento do motor.
Taxa de compressão muito alta, aí uma possível retífica feita inadequadamente. Mistura muito pobre, mistura pobre é a falta do combustível, né? E o ponto de ignição muito avançado, né? Muito adiantado. Foi aquilo que nós já falamos anteriormente. Misturas não homogêneas, baixa octanagem do combustível, carga excessiva do motor e baixa rotação, e depósitos de carvão na cabeça dos pistão, né? Aquele motor que trabalha com a mistura muito rica lá, ele acaba formando ali carvão, e isso gera, depois aí, pode gerar aí alguns barulhos aí, né? Chamados de preignição. Outro fenômeno que pode ocorrer é a preignição, aí falando dela, né? Ou seja, a queima da mistura por fonte de calor não controlada antes de ocorrer a centelha na vela. Quando mais se eleva a temperatura da câmara de combustão, mais cedo pode ocorrer a preignição, diminuindo consideravelmente a potência. A preignição, pessoal, é quando ocorre na cabeça do pistão lá, tenha alguns detritos lá, né? Algum corpo estranho lá, carvão, por exemplo, e de acordo com a temperatura interna do cilindro, pode ocorrer essa preignição, fazendo com que esse carvão ele acenda, né? Ele pegue fogo lá dentro. Ou seja, gere uma pré-ignição. Essa ignição não seja feita pela vela de ignição, e sim de acordo com essa imagem que nós temos aqui, que ele acendeu lá um carvãozinho lá, né? Então isso pode gerar uma série de problemas aí, né? Então a ignição ela é controlada pela central eletrônica, que em função das informações recebidas dos sensores, monitora e corrige o avanço de ignição. Então, pessoal, passando aí pelo sistema estático, né? Ali em meados de 1994 para cá, foi onde começou a ter gerenciamento eletrônico, começou a ter o sistema de injeção eletrônica propriamente dito, né? Foi inserido lá. E foi aí que começou a ter um controle mais efetivo, né, da queima. E o comando deste sistema de ignição passou a ser da injeção eletrônica, da central de injeção eletrônica, né? E é o que nós temos até hoje, é ela quem comanda todo o sistema, baseado aí em sensores atuadores, que mais para frente a gente vai estar falando sobre isso aí. Beleza, pessoal? Gente, alguma dúvida até agora? Estão me ouvindo bem? O áudio está razoável? Agora eu vou compartilhar com vocês um outro material, que esse material, ele é só um minuto. A gente vai falar agora sobre as velas de ignição. Então, as velas de ignição, pessoal, são responsáveis, né, para inflamar a mistura homogênea dentro do cilindro. As velas de ignição, elas são extremamente importantes, pessoal, partindo desde a sua construção até o bom funcionamento do motor, porque são elas que vão fazer com que ocorra lá, né, a inflamação da mistura dentro do cilindro. Mas para que essas velas consigam fazer o seu papel, elas precisam cumprir algumas exigências, né, para que elas consigam realmente trabalhar, né, porque elas vão sempre estar expostas aí a condições severas, né, do sistema. Uma delas, né, são as exigências elétricas dela. Deve trabalhar até mesmo sobre altas tensões de ignição, acima de 40 mil volts, vai depender de cada sistema, né? Hoje nós temos sistemas trabalhando com 45 mil volts aí, até 65.
e ter alta capacidade de isolamento, né, isolação sobre temperaturas de até 1000 graus, né? Mas por que temperatura tão alta? Porque vocês sabem, né, bem sabem que dentro da câmara de combustão a temperatura ela é extremamente alta, cerca aí de 900 graus, né? Exigências mecânicas. Além de uma alta resistência mecânica para sua segura instalação, deve ter resistência a oscilações das pressões de combustão em até 100 bar aproximadamente, que é mais ou menos a taxa de compressão, né? Taxa de compressão não, né? A compressão que ocorre interna do cilindro. Exigências químicas. Deve ser resistente aos processos químicos envolvidos dentro da câmara de combustão sobre altas temperaturas. Exigências térmicas. Deve resistir ao choque térmico, porque ora está muito quente, ora está um pouco mais frio. Está muito quente durante a explosão e durante a admissão se admite-se ar frio. Então ela tem que ter essa resistência para que não ocorra aí, né, danos ao sistema. E aqui nós chegamos, pessoal, à cereja do bolo, chamado de grau térmico da vela. Aqui tem muita coisa a se falar e a se entender relacionado ao grau térmico. Por quê? Porque é muito simples. O grau térmico descreve a capacidade de uma vela de ignição em dissipar o calor gerado na câmara de combustão. O calor recebido por uma vela depende do tipo de cada motor. Então, pessoal, a vela, além de ela inflamar a mistura, ela tem uma alta importância em controlar a temperatura interna da câmara de combustão. Aqui, pessoal, tem muitos profissionais da nossa área aí que eles não conhecem sobre grau térmico. E a partir do momento que nós ou os profissionais não conhecem sobre grau térmico, pode ocorrer vários problemas partindo de uma aplicação de um jogo de vela errado a um determinado motor. Um exemplo muito claro disso, e eu já me deparei com vários casos onde o sistema Chevrolet, né, os motores do Celta, do Corsa, o motor VHC. O motor VHC, ele é um motor muito bom, mas se ocorrer a aplicação do conjunto de vela errados, pode se tornar um grande problema. Por quê? As velas utilizadas no motor VHC são velas frias. O grau térmico dela é baixo. O que acontece ali, pessoal? O pessoal troca as velas, coloca uma vela quente, e essa vela quente aí, ela vai, ao invés dela dissipar o calor interno da câmara de combustão, ela acaba aumentando. Com isso, ocorre o derretimento do pistão, quebra do pistão, entre outras coisas, danificando severamente esse motor, somente pela aplicação de uma vela errada. E aonde que acontece muitas vezes essa aplicação errada? Muitos profissionais aí da área costumam dizer que na minha oficina eu não aplico velas Bosch, porque a vela Bosch não vai nesse carro ou naquele outro. Pegar um Fireflex aí, no Fireflex a vela Bosch não vai. Não é que a vela Bosch não vai. A vela Bosch ela é tão boa quanto uma vela NGK. Nós estamos fazendo propaganda nenhuma aqui. Mas sim, depende muito de se aplicar a vela Bosch no grau térmico correto. E assim por diante. O grau térmico ele é importante porque é necessário manter uma temperatura mínima na câmara de combustão para prevenir a carbonização e, consequentemente, as falhas de ignição. Por outro lado, é necessário também não exceder uma certa temperatura máxima para a prevenção da autoignição. Falando de grau térmico, né, pessoal, já está bem claro essa parte do grau térmico aí.
o funcionamento do motor ele está diretamente ligado à aplicação correta do grau térmico da vela. Porque se eu aplicar um grau térmico errado, eu vou ter vários problemas, né? Por essas razões, a faixa de temperatura operacional da vela é definida de acordo com a potência específica de cada motor. O grau térmico de cada tipo de vela é indicado por um número e esse número faz parte da designação, assim como no termômetro. Números baixos, como 4 e 5, representam velas frias para velas Bosch, ou seja, velas com alta capacidade de dissipação de calor pelo motor. Por exemplo, se você pegar uma vela de ignição, você vai ter lá uma vela escrita assim lá no corpo dela, BPR 5, não sei o que lá, o final da vela lá. Então, o número que se refere esse slide é justamente sobre isso. Então, esse primeiro número que temos lá depois do BPR da vela é o grau térmico dessa vela. Lembre-se que números baixos, como 4 e 5, representam velas frias, porém para velas Bosch. Então, usando o exemplo aqui, se eu pegar uma vela NGK com números 4 e 5, eu tenho vela quente. Então, é aí que entra aquilo que eu falei para vocês da aplicação. As pessoas falam que vela Bosch não é boa. Não é que a vela Bosch não é boa. O grau térmico da vela está sendo aplicado errado. Números mais altos, como 7 e 8, para velas Bosch, representam velas quentes, ou seja, velas com baixa capacidade de dissipação de calor gerado pelo motor. A NGK, ou seja, Bosch e NGK são as mais vendidas, vamos dizer assim, né? As mais aplicadas, né? As mais homologadas aí pelos fabricantes. A NGK utiliza a classificação inversa dessas velas. Quanto maior o número, corresponde ao grau térmico mais frio. Então, fazendo uma analogia, né, pessoal? Velas Bosch. Seria legal vocês anotarem isso. E velas NGK. Então, números baixos para velas Bosch são velas frias. Enquanto que as NGK, números baixos, são velas quentes. Certo? Ou seja, e números altos para velas Bosch são velas quentes. E números altos para velas NGK são velas frias. Então tem que se tomar um cuidado muito grande ao trocar um simples jogo de vela. Sempre que for fazer uma troca de jogo de vela, tem que se observar muito a questão do grau térmico, principalmente a aplicação. Ah, professor, mas eu não vou lembrar que esses números menores são velas frias, etc. Muito simples. Se aplica, se usa uma tabela de aplicação de vela. Você consegue na internet, alguns catálogos, manuais, etc. Né? O correto é sempre estar de acordo com o fabricante, né? Sempre estar atento aí ao que o fabricante das velas nos dizem, né? Ao que o fabricante das velas que estão homologadas aí. Certo? Acredito que ficou claro, né? Sobre essa designação aí. Então, não é que vela Bosch ou NGK uma é melhor ou é pior que a outra. E sim, tem que se observar a aplicação correta do grau térmico da vela. Muito bem, pessoal. Nós temos aí uma situação muito importante no que diz respeito aí à manutenção e troca das velas. Falando de velas convencionais, sem citar vela de irídio nesse momento, as velas convencionais, pessoal, elas têm uma vida útil, em média, de 30.000 quilômetros. Mas é muito importante a gente sempre estar observando e vendo o que a montadora de determinada marca especificou, preconizou para essa vela ou para aquele tipo de motor, certo? Sempre se trabalhar dentro do que
o fabricante nos diz. Essa é a chave de ouro das velas aí. Mas em média aí 30 mil quilômetros. Outra coisa importante, aqui nós temos o eletrodo da vela, certo? Eletrodo positivo, e aqui onde vai saltar a centelha. Esse espaçamento entre o eletrodo aqui, entre o eletrodo e a massa, ele tem que estar de acordo com o que o fabricante preconiza. Em média, nós estamos falando de 70 a 80 centésimos. Então a gente usa um calibre de lâmina justamente para fazer essa calibração. Tem que tomar cuidado para não colocar uma chave de fenda, não danificar, porque aqui nós temos uma cerâmica, e a cerâmica, se ela for forçada, é muito fácil de trincar e você acabar perdendo a vela e nem perceber isso aí. 12 dicas práticas sobre o estado das velas. A aparência dos eletrodos e do isolador revela informações importantes sobre o funcionamento da vela, o combustível e o motor. Analisando o estado da vela de ignição, você pode identificar o problema. Você pode ter uma noção, né? Não que você vai identificar totalmente, mas a vela te diz muito sobre o estado físico, até mesmo do motor, do tipo do combustível, mas isso te dá um norte, não quer dizer que você vai tirar uma vela e já vai fazer um diagnóstico a respeito disso. Pelo contrário, né? Tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, antes de uma avaliação, duas condições devem ser satisfeitas. O veículo deve ter rodado um percurso de pelo menos 10 km, com o motor funcionando em diferentes rotações, todas as situações nas faixas médias de potência. E evitar que esse motor funcione por um tempo muito longo em marcha lenta. Por que que é recomendado isso aqui? Para que você aqueça a vela e ela faça o seu trabalho dentro da câmara de combustão. E segundo, em marcha lenta pode ocorrer aí um depósito muito grande de resíduos, né? Trazendo aí, talvez, uma má identificação para o diagnóstico visual, certo? Então, aqui para frente eu vou ter aqui algumas imagens das velas de ignição, que a gente vai estar compartilhando aí, e vocês vão conseguir ter uma noção do que está acontecendo aí, né? Nesta condição, pessoal, nós temos uma vela em condição normal, uma vela que não está contaminada, né? O que ela precisa ter? Ela precisa ter o isolador, é esta cerâmica aqui, pessoal. Então aqui ela pode ter aqui uma cor amarelado, cinza ou marronzinho claro. Significa que o motor está em boas condições e o índice térmico da vela está correto, ou seja, a vela está fazendo o seu papel correto e não tem nenhuma alteração dentro desse sistema aí, certo? Muito bem. Seguindo adiante. O pé do isolador, os eletrodos e a cabeça da vela cobertos por uma camada fosca de fuligem preto aveludada. Ao passar o dedo nessa vela, a tua mão vai sujar como se fosse um carvão seco, né? Vai ter ali uma fuligem seca. Essa fuligem seca significa que você tem uma carbonização seca. Essa carbonização, ela é devido a mistura muito rica, excesso de combustível, filtro de ar sujo. Pessoal, às vezes a gente se depara com uma situação como essa e não presta atenção no filtro de ar. Se eu tenho uma redução na admissão do ar, diminuo o ar de entrada para o motor, eu vou ter uma mistura rica. E essa mistura rica vai fazer essa carbonização. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Ponto de ignição, o uso da vela incorreto, né? Uma vela muito fria para um tipo de motor. Então, a aplicação da vela é tudo. Caso contrário, você vai ter problema. E outra coisa, essas situações citadas aqui vão levar o sistema, o veículo, a um excesso de combustível, né? Ou seja, o carro vai estar consumindo mais combustível que o necessário, vai ter reclamação do cliente, por exemplo, lá de consumo de combustível.
O correto é trocar as velas e aplicar o modelo correto. Aqui nós temos um outro tipo de carbonização, mas essa é uma carbonização mais oleosa. Isso é um péssimo indicativo, porque significa que durante a queima do combustível está sendo queimado o óleo de motor junto. Isso se não for motor 2 tempos, né? Não está falando motor 4 tempos. Então, o que pode estar acontecendo no motor 4 tempos? Óleo em excesso na câmara de combustão pode ser ocasionado por guia das válvulas folgados, cilindro e anéis com pistões gastos, né? Motor aí já com a sua vida útil aí já mais adiantada, vamos dizer assim, né? Como que eu faço para corrigir isso? Tem que se observar, né, fazer uma medição do motor e provavelmente deve ser desgaste físico do motor. Resíduos amarelados, né, no isolador ou ao pé do isolador coberto por uma fuligem amarelo claro, aspecto de fosca brilhante. Podemos ter aí resíduos leves de chumbo, né? Está relacionado com qualidade de combustível. Combustível aí, temos uma má qualidade nesse combustível. Outra situação, o pé do isolador apresenta-se parcialmente vitrificado de cor amarelada. Resíduos grossos de chumbo, também está relacionado com combustível adulterado, gente. Aí chegando aí a situações um pouco mais críticas, né? Olha aonde chega os resíduos de impureza. O que pode estar ocasionando isso? Aditivo do óleo ou do combustível deixam resíduos incombustíveis na câmara de combustão. Se são incombustíveis, significa que elas não são queimadas e elas vão acabar se acentuando e se depositando aí nos eletrodos da vela. Eletrodo central fundido parcialmente. Pessoal, isso aqui é um problema sério. O que pode estar acontecendo? Observe que ele meio que derreteu aqui o eletrodo, né? Combustão por incandescência causada por temperaturas externas extremamente elevadas na câmara de combustão, em decorrência, por exemplo, de uso de vela muito quente, que é aquele exemplo lá que eu falei para vocês lá no motor VHC, válvulas defeituosas, ponto de ignição muito adiantado e mistura muito pobre. Quando a gente fala de mistura muito pobre, pessoal, nunca esqueçam aí que o combustível, ele, além dele compor ali a mistura homogênea, ele também ajuda na redução da temperatura da câmara de combustão e do cilindro de ignição. Então, se eu tenho uma mistura muito pobre, ocasionalmente eu vou ter uma elevação da temperatura dessa câmara de combustão. Eletrodo central completamente fundido. Possível trinca no pé do isolador e eletrodo massa parcialmente fundido. O eletrodo está fundido, pessoal. Ele grudou aqui, ó. Aqueceu demais, ó. Nessa circunstância aqui, eu não vou ter nem centelha. Ou seja, o motor, esse cilindro não vai estar funcionando, vai estar falhando, né? Então aí fica aí a dica aí de falha de motor, né? Causa superaquecimento do eletrodo central e combustão normal com detonação ou ponto de ignição excessivamente adiantado. Quando se fala de regulagem de motor, pessoal, a gente tem que sempre ter o conceito que menos é mais. Tem pessoas aí que acham que se afinar demais o motor, né, deixar o motor com a mistura um pouquinho mais pobre, fica melhor. Ele até fica mais explosivo, fica um pouquinho melhor. Mas acaba ocasionando, se a gente está vendo aí, né, de chegar a derreter as velas. Aqui temos uma outra situação também, que vai lá falando da incandescência. Desgaste excessivo do eletrodo central. Observem que aqui nós temos um desgaste, pessoal. Ele gastou o eletrodo central e ficou muito longe da massa aqui, pessoal. Houve um aumento nesse espaçamento do eletrodo. Esse aumento do espaçamento do eletrodo aí, o motor vai funcionar irregular, com falha, mas vai levar esse motor a um excesso de consumo de combustível. Ou seja, esse carro vai consumir demais, vai gastar muito combustível, certo? Um dos maiores fatores que implicam aí a má funcionamento de um motor, a elevação do consumo de combustível, está relacionado com velas de ignição. Se eu tenho as velas de ignição nesta circunstância, nessa situação que nós estamos falando, obviamente eu vou ter um consumo de combustível mais acentuado.
e o cliente posteriormente reclamando de consumo de combustível. Todas as circunstâncias aí que a gente viu aí, né, anteriormente vão estar ligados justamente aí a consumo de combustível. Temos aqui desgaste excessivo do eletrodo central, uma corrosão. Claro que todas essas situações que a gente está vendo aqui nos levam a crer que essas velas aí não foram aplicadas a manutenção preventiva dela, né? Que é a substituição a cada 30 mil quilômetros, né? Se ocorrer uma situação dessa que a gente está vendo aí, provavelmente nós temos aí alguns danos no motor, né? Alguns probleminhas do motor, né? Pé do isolador trincado. Essa situação aqui, pessoal, também nos leva a crer aí que é dano causado por pressão no eletrodo central, como consequência do uso da ferramenta inadequada da regulagem, da folga. Foi aqui que eu falei para vocês que tomar cuidado ao regular as velas. Falando de regulagem de vela, é muito importante também a gente frisar que, embora chega um jogo de vela novo lá da Autopeça, se você vai fazer a aplicação no veículo, primeiro, né, analisar, ver se essa vela que chegou para você instalar no veículo, se ela está correta, né, se o grau térmico dela é correto, e nunca se deve colocar as velas do veículo sem observar o espaçamento do eletrodo. Então, por isso a gente usa o calibre de lâmina, que é aquela medida lá de 0,70 a 0,80 milímetros, ou 70 a 80 centésimos, né? Porque isso vai ser determinante no funcionamento e, posteriormente, aí na durabilidade dessas velas. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou abrir aí um período para nós aí fazer um bate-papo e solucionar algumas dúvidas aí. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, que queiram fazer aí para a gente já esclarecer essas perguntas, tirar as dúvidas, possíveis dúvidas? E tudo isso a gente vai estar revendo lá depois, lá nas aulas práticas. A gente vai estar fazendo a remoção de vela, aplicando o torque correto da vela, fazendo a calibragem das velas, fazendo todos os testes aí relacionados com os sistemas de ignição eletrônica e etc. Alguma pergunta, pessoal? Estou aqui agora disponível para que vocês façam algumas considerações e tirarmos algumas dúvidas aí que porventura existam. Muito bem, pessoal. Agradeço aí, então, a permanência de vocês, né, de todos aí que tiveram a oportunidade de estar com a gente hoje. E nos encontramos aí mais para frente aí durante as nossas aulas práticas aí. Boa tarde para vocês. E encerramos por aqui a aula de hoje.